Fala pessoal, sou Samuel Rebouças, professor de inglês e estou aqui para dividir com vocês como que eu estudei farmacologia cardiovascular. Aqui eu tenho os resumos que eu produzi durante o meu processo de estudo. Se você quiser adquirir esses resumos, eu estou vendendo, tem um link aqui na descrição do vídeo, preencha o formulário e a nossa equipe entra em contato para te passar, tá? Grandes grupos de medicamento que você precisa entender para estudar farmacologia cardiovascular, sem dúvida nenhuma, diuréticos. E além dos diuréticos, você tem os antihipertensivos aqui embaixo. Então a gente vai conversar sobre esses grandes grupos de medicação e depois eu falo quais são as outras medicações que eu acho que você tem que saber para passar na prova. Primeiro vamos começar por diuréticos. Primeira coisa que eu preciso entender, 3 grandes grupos de diuréticos. Quais são eles? Diuréticos de alça, tiazídicos e poupadores de potássio. De novo, alça, tiazídicos, poupadores de potássio. Mais uma vez, alça, tiazídicos, poupadores de potássio. Diuréticos de alça, eles têm um local de ação lá na alça de Henle, tá certo? Mais especificamente no ramo ascendente espesso. Aqui está o nosso famoso Lasix ou a furosemida. Super difundida essa medicação, super importante. Além da furosemida, podemos citar torcemida e bumetanida, tá? Esses diuréticos de alça são aqueles mais potentes, eles são muito fortes. Então, a coisa mais importante da gente entender é que a gente perde a maioria dos eletrólitos. Então, potássio diminui, magnésio, cálcio, cloro, sódio, tá? Então, se o paciente tem qualquer condição que não pode estar associada com perda de eletrólitos, esse grupo de medicamentos pode se tornar perigoso, tá? Qual é o mecanismo de ação? Ele vai bloquear a reabsorção de sódio e cloro, além da água, ok? Fazendo com que o sódio na urina aumente, a água na urina, por consequência, aumenta, porque onde tem sódio tem água, e a diurese se torna muito potente, tá bom? Quais são os riscos e efeitos adversos? Arritmias, porque onde tem falta ou excesso de potássio a gente pode ter arritmia, cãibra e fraqueza, também por conta da falta de eletrólitos, desidratação, obviamente, a gente está falando de diurético, hipotensão ortostática, então sempre esse paciente vai precisar levantar devagar por conta desse risco de hipotensão ortostática, neurotoxicidade e ototoxicidade. Ok? Então, marcas específicas que podem ser cobradas na prova, a gente vê que ototoxicidade com certeza. Então, tudo que é sinal de vertigem, de zumbido, de perda auditiva pode estar relacionado ao uso de diurético. E essa é uma medicação que contém sulfa. A gente vai ver já que os tiazídicos também contêm, ou seja, paciente que tem alergia a sulfonilureias não pode tomar. E o fato de conter sulfa associa ao grupo medicamentoso a fotossensibilidade, tá? Então, cuidado com isso. Interação importante. Hipocalemia aumenta o risco de toxicidade de digoxina. A digoxina é um outro remédio muito importante dentro da farmacologia cardiovascular. Ele não está inserido aqui porque ele é um glicosídeo cardíaco, mas aqui no resumo eu tenho uma folha só sobre digoxina, uma medicação que cai bastante também, tá? Então, basicamente, de diurético de alça é isso. São os mais potentes, perde tudo de eletrólito, então atenção a qualquer condição que pode ser potencializada com a perda desses eletrólitos. Vamos para os tiazídicos agora. Eles têm um mecanismo de ação parecido, na realidade eles tiram também água do corpo. Você perde também a maioria dos eletrólitos, mas aqui a gente tem uma alteração importante. O cálcio ele fica retido no tiazídico. Então, se o paciente tem qualquer patologia que pode ser potencializada pela retenção de cálcio, a gente tem que ficar atento, tá certo? Então, diferente dos de alça, que o paciente perde tudo, aqui no tiazídico ele perde os eletrólitos, a maioria deles, mas retém cálcio. Além de reter cálcio, ele retém ácido úrico, então cuidado com pacientes com gota, e aumenta a glicose, ok? Mas potássio, sódio, lipídios, tudo isso diminui com o uso do diurético tiazídico. Qual é o mais famoso? Sem dúvida nenhuma, hidroclorotiazida. Mas a clortalidona também é importante, indapamida também é importante. Então, diurético de alça perde tudo, diurético tiazídico retém cálcio, retém ácido úrico, aumenta a glicemia, tá bom? Ele age ali no túbulo contorcido distal do rim e ele aumenta a excreção de sódio e água, porém ele é um diurético menos potente do que o diurético de alça, tá bom? Ok. Efeitos adversos. Se retém glicose, hiperglicemia. Se retém ácido úrico, hiperuricemia, ou seja, desencadeamento de crises de gota. Desidratação, obviamente, se é diurético, o paciente pode ficar desidratado. Fraqueza, tontura, hipotensão ortostática também associados a essa perda de eletrólitos e líquidos. E uma visão turva, além de um descontentamento, além de um desequilíbrio, de um incômodo gastrointestinal. Isso também pode acontecer. Mesma coisa. Quais são os 2 diuréticos que contêm sulfa? Os de alça e os tiazídicos, ok? Fotossensibilidade, então, atenção. Evitar em pacientes com insuficiência renal grave. Por quê? Por conta dessas alterações eletrolíticas aqui, tá? Então, o paciente já tem insuficiência renal grave, ele já está retendo cálcio. Tá? Então ele vai reter mais cálcio ainda se usar diurético tiazídico e aí pode complicar, é meio de campo, tá bom? Então o enfermeiro monitora nos 2. Peso, sempre vai monitorar peso pensando em uma mesma balança, pesar esse paciente no mesmo horário, com a mesma roupa, tá certo? Todos os dias. Edema, débito urinário, pressão arterial, eletrólitos e função renal, aqui basicamente a mesma coisa com alteração de glicemia e ácido úrico, que aqui fica retido, aqui eu incluiria o cálcio, né? Mas a gente colocou ele sozinho aqui já para dar um brilho e, obviamente, eletrólitos e hidratação.
Vamos para o último grupo de diuréticos, que são os diuréticos poupadores de potássio. Aqui a gente tem, sem dúvida nenhuma, o que mais brilha, espironolactona, tá? Esse daqui é o medicamento utilizado quando eu preciso eliminar a quantidade de líquido no corpo, porém eu tenho uma necessidade de poupar o potássio, né? Lembrando que se o paciente perde o potássio demais, ele pode ter arritmias cardíacas se ele tem muito potássio. Mesma coisa, ele também pode ter outras arritmias cardíacas, tá? Além disso, a gente tem amilorida, triamtereno e esplenurona, tá certo? Aqui, essas são as medicações que eu mais vi cair nos bancos de questão. Se você tem mais, vai adicionando, vai escrevendo aqui no seu resumo, tá? Local de ação, túbulo distal, ducto coletor. Coloco isso daqui só porque, vez ou outra, que tem questão de fisiologia, mas não é muito requerido, muito cobrado, pelo menos não na minha experiência. Qual é o mecanismo de ação? Ele diminui a reabsorção de sódio e água e retém o potássio. Então, esse daqui perde potássio, esse perde potássio, esse daqui retém o potássio, tá bom? Então, a espironolactona, como eu falei, é a estrela, bloqueia a aldosterona, fazendo com que a reabsorção de sódio e água esteja diminuída, tá? Então, esse líquido vai saindo mais pela urina mesmo. Usos principais: insuficiência cardíaca, hiperaldosteronismo, cirrose e edema. Qual o principal risco aqui? Se ele retém potássio, obviamente, hipercalemia. E aí, galera, hipercalemia causa arritmias, fraquezas musculares e alterações importantes no EQG, que são as ondas T apiculadas, aquelas ondas T bem apiculadas, tá certo? Quando a gente tem hipercalemia. Então, o que é que a gente tem que fazer quando tá tomando diurético poupador de potássio? Cuidado com excesso de potássio na alimentação. Então, alimentos como banana, tomate, água de coco, abacate, tem que ser evitados ou, na realidade, controlados, né? Ter um consumo constante para que o paciente não seja prejudicado por conta disso. Como sempre, diurético, sempre a gente vai ter cuidado com a hipotensão ortostática, então o risco de queda é fundamental para isso daqui. O que a enfermagem deve monitorar? Tudo, mas especificamente potássio, porque pode reter pressão arterial. Eletrocardiograma, com certeza, porque ele retém potássio, e aí tem que ver como é que está a onda T. Função renal e hidratação. Olha que legal. Aqui a gente consegue ter, então, uma visão geral desses diuréticos. Vamos para os antihipertensivos rapidinho? Aqui. Nos antihipertensivos, a gente tem 4 grupos principais. Inibidores da ECA, os ARBs, os beta-bloqueadores e os bloqueadores de canal de cálcio. Decora comigo. Inibidor de ECA, ARB, beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio. Ok? Inibidor de ECA. O que é ECA? Uma enzima que vai converter angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2, ela tem como objetivo principal no corpo vasocompressão, vasoconstrição. Se eu estou impedindo a transformação de angiotensina 1 em 2, eu tenho menos angiotensina 2. Consequentemente, menos vasoconstrição, ou seja, o vaso dilata. Tenho menos aldosterona, menos retenção de sódio e água, ou seja, vaso dilata. Diminui o volume circulante, obviamente, se o vaso está dilatado com menos volume, a pressão dentro do vaso vai diminuir. Então é assim que a gente tem a diminuição da pressão pelo inibidor de ECA. Quem são eles? Prios. Captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, tudo que termina com pril, inibidor de ECA, ok? Desse agente que transforma a angiotensina 1 em 2. Expliquei isso daqui porque às vezes tem questão na prova que pergunta qual é o mecanismo de ação deles, tá? Primeira linha de uso de medicamento para hipertensão, muito usado em insuficiência cardíaca, e ele tem uma característica que é de proteção renal. Eu coloco isso daqui porque tem questão, às vezes, o paciente está com lesão renal. Qual dessas medicações a gente deveria escolher? Escolhe um pril, porque ele tem função de proteção renal. Efeitos adversos, uma tosse seca, isso aqui acontece por conta da bradicinina, então o paciente pode ter mesmo aquela tosse de cachorro morto o tempo inteiro, então atenção. Se ele não tolerar muito essa tosse, a gente pode pensar num Zartan, porque aqui o Zartan, desse ladinho que a gente já vai ver, ele tem menos ação nessa bradicinina. A gente tem uma hipercalemia, ou seja, aumento de potássio. Muita atenção. Se aumentou o potássio, eu vou ter que prestar atenção em eletrocardiograma. Ok? Outra coisa, hipotensão, tá certo? Se ele é um antihipertensivo, pode descer a pressão demais, então cuidado. Nefrotoxicidade, toda medicação tomada em excesso que tem metabolismo no rim pode levar a nefrotoxicidade. Professor, você não falou que tinha aqui a função de proteção renal? Sim, mas pense, extremos, sempre complicado. E, por último, mas não menos importante, na realidade, o mais importante é angioedema. Paciente que está em uso de prio, que tem edema de face, edema de lábio, edema de língua e de vias aéreas, complicação. Então, toda vez que a paciente reportar esse inchaço no rosto, embaixo dos lábios, na língua, emergência imediatamente, pode fechar a via aérea, ele pode falecer. Isso daqui está muito relacionado aos prios, tá? Atenção. Então, o que é que eu monitoro? Pressão arterial, função renal e potássio sérico. Por último, mas não menos importante, completamente contraindicado na gravidez, tá certo? Completamente, porque é muito teratogênico. Vamos para o grupo 2, os ARTANs, né? Que são os famosos ARBs. Eles vão terminar
com esse TAN, aqui no Brasil TANA, né? Losartana, valsartana, tá certo? Qual é o mecanismo de ação? Aqui, diferente da ECA, que é bloqueado, ou seja, angiotensina 1 não transforma em 2, aqui eu tenho o receptor celular de angiotensina 2 sendo bloqueado, ok? Então, eu até tenho angiotensina 2, mas ele é bloqueado por conta da ação dessa medicação. Então, a angiotensina 2 fica obsoleta, fica sem ação, né? Vasoconstrição vai acontecer, ou seja, aliás, não vai acontecer a vasoconstrição, ela vai diminuir porque não tem angiotensina 2 e aí o vaso dilata. A gente também diminui a aldosterona e retenção de sódio e água, diminui o volume circulante e a pressão acaba caindo. Então, você vê que eles são muito parecidos. Aqui, a ECA bloqueia a angiotensina 1 de transformar em 2 e aqui, o receptor celular da angiotensina 2 é bloqueado, tá? Quais são os usos principais? Eu tenho aqui hipertensão, insuficiência cardíaca e proteção renal. Tá certo? Mesma coisa daqui dos prios, ok? A gente tem efeitos adversos, hipercalemia, obviamente, porque ele também vai reter potássio, então atenção, hipotensão e nefrotoxicidade. Aqui, ó, característica importante, se meu paciente não está tolerando tanto o prio por conta da tosse seca, ele vai... ele pode, na realidade, ser prescrito um Zartan, porque então, ele tem menos interação na bradicinina, que é o produto que degradado causa aquela tosse seca. Isso acaba ficando bem legal, tá bom? Pode ser uma alternativa legal. Então, monitorar pressão arterial, função renal e potássio sérico. Mesma coisa, ó, eles são muito parecidos, tá vendo? Também é contraindicado na gravidez por sua teratogenia. Vamos agora para os outros dois grupos, beta-bloqueadores e bloqueadores de canal de cálcio. Atenção, terminou em LOL, beta-bloqueador, metoprolol, atenolol, esmolol, propanolol, carvedilol, tá? Qual é a coisa principal daqui? Aqui a gente tem bloqueadores, aliás, receptores beta, principalmente beta 1, bloqueados. Então, existe uma estimulação diminuída do sistema simpático e aí a gente tem algumas interferências que são importantes. Eu diria que a mais importante delas pra gente aqui é a frequência cardíaca. Sempre pensar que quando um medicamento ele termina em LOL, ele é um beta-bloqueador, então ele vai ter uma ação de diminuir a frequência cardíaca, tá certo? Por conta dessa redução do estímulo simpático. Se meu paciente já está bradicárdico, eu vou administrar para ele um metoprolol? Acho que não, né? Não quero matar o paciente. Então, além disso, contratividade cardíaca diminui o débito cardíaco também. Obviamente, com tudo isso daqui, a nossa pressão, que é o objetivo do antipertensivo, acaba diminuindo, né? Então, usos principais, hipertensão, algumas arritmias, tá certo? Então, existem algumas arritmias cardíacas que a gente vê lá no eletrocardiograma, por exemplo, que utilizam o LOL, que é o beta-bloqueador, tá certo? E pós-infarto agudo do miocárdio, metoprolol é muito utilizado. Então, atenção. Sempre monitorar a pressão para antipertensiva e frequência cardíaca e segurar, vou parar, se a frequência cardíaca do paciente estiver menor que 60. Isso eu estou falando do paciente adulto. Dica, saiba os limites de frequência cardíaca de todos os pacientes, do infante, do toddler, do adolescente, do adulto, tá certo? Porque se você tá vendo que o limite mínimo ele tá sendo estourado para baixo, você não vai administrar beta-bloqueador, tá? Efeitos adversos, então, bradicardia, a frequência cardíaca vai diminuir, hipotensão, broncoespasmo, bloqueio atrioventricular e fadiga e frígio distal. Evitar em pacientes que têm asma. Então, o paciente tem asma, tem DPOC, vou evitar os LOLs, por quê? Porque eu tenho risco de broncoespasmo, ok? Esse beta, esse bloqueador, esse receptor do beta 2, ele fica no pulmão. Então, como ele é bloqueado, a gente pode ter broncoespasmo, tá certo? Evitar também bloqueio atrioventricular e insuficiência cardíaca descompensada. Atenção a isso aqui. Esses medicamentos, como eles interferem na frequência cardíaca, na contratilidade do coração, eles podem mascarar sinais de uma emergência importante que é a hipoglicemia, tá? Então, se o meu paciente ele tem risco de hipoglicemia, muita atenção se ele usa também beta-bloqueador, porque às vezes o paciente ele pode estar hipoglicemiando e os sinais de alerta, que são taquicardia, tremores, sudorese, eles são diminuídos pela ação do medicamento. E aí complica porque a gente pode não perceber essa hipoglicemia e é como o Nurse Mark lá do Simple Nursing fala, né? Hypoglycemia, the brain will die. Então, se ele hipoglicemiar, o cérebro pode morrer. Bloqueador de canal de cálcio, por fim. O cálcio, gente, é um eletrólito que tem uma função muito, muito, muito importante na contratilidade cardíaca, tá? Então, se tem menos entrada de cálcio nas células musculares lisas, ali do nosso tecido muscular, a gente vai ter uma redução da contração muscular, consequentemente uma vasodilatação e a queda da pressão. É assim que um bloqueador de canal de cálcio ajuda na queda da pressão, ok? A gente tem dois grupos, os não dihidropiridínicos e os dihidropiridínicos. Atenção! Aqui a gente não tem essas finalizações que são finalizações muito marcantes, tá certo? Em se tratando do nome das medicações. Então aqui tem que decorar mesmo. Verapamil e diltiazem. Atenção ao diltiazem, porque é uma medicação muito utilizada, inclusive em disritmias cardíacas, quando vocês estiverem estudando eletro, tá? Mas tem o verapamil também, tá? Então o que é que acontece? Essas medicações, elas diminuem a condução do nó átrio ventricular. Consequentemente, a frequência cardíaca vai cair e o vaso vai dilatar. Assim que ele faz a diminuição da pressão arterial. O que é que eu vou fazer? Diminuir pressão arterial e frequência cardíaca.
tá? Quais são os efeitos adversos? Bradicardia, hipotensão, edema periférico, dispneia e constipação. Presta atenção, bradicardia e hipotensão, tá certo? Se eu tenho um paciente que está com insuficiência cardíaca, pensa, o coração dele já está struggling, já está lutando para corresponder às demandas do corpo. Eu vou reduzir a entrada de cálcio nessas células? Vou acabar com esse coração, vou terminar de matar o paciente. Melhor jogar ele da ponte, tá? Nesse caso aqui especificamente, então vou contraindicar completamente bloqueador de canal de cálcio em paciente com insuficiência cardíaca, porque esse coração que está fraco pode piorar. De hidropiridínicos aqui, nós temos a nifedipina e a amlodipina, uma alô aqui para amlodipina, que é muito conhecida, se você tem algum parente que é hipertenso, possivelmente você já viu alguma combinação medicamentosa com esse remédio, tá certo? Atenção à nifedipina aqui também, tá? Porque a nifedipina ela é pouco vista nas questões, mas às vezes ela aparece. Pelo finalzinho aqui você consegue associar. E você vai lembrar que ele é um bloqueador de canal de cálcio. Então, ele tem um efeito principal aqui de vasodilatação periférica. Ou seja, ele atua menos na frequência cardíaca, mas ainda assim ainda tem atuação em frequência, tá? Quais são os efeitos adversos? Edema periférico e cefaleia. Além, obviamente, da hipotensão, já que ele é um antihipertensivo. Pessoal, esses são os meus resumos. Assim, eu tenho resumos para a prova inteira, tá? Toda a prova eu mapeei as coisas mais importantes e trouxe de uma forma bem geral os meus resumos. Talvez para uma revisão rápida, isso possa te ajudar. Se você tiver interesse, entra aqui embaixo no nosso link e faz a tua manifestação de interesse no formulário e a gente entra em contato e já te passa o seu material, tá bom? Beijo, tchau!